todas muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas, esse nosso programa semanal que acontece toda terça-feira às 8h30 da manhã aqui no meu Instagram, @cataruter. E hoje a gente vai falar sobre aquele cliente que não responde. Eu tô diretamente aqui de Gramado, passando um frio, mas vou falar pra vocês. Deixa eu arrumar essa luz aqui. Deu, tá um pouco melhor. A gente vai falar sobre o cliente que não responde. E a gente vai entender o que a gente pode fazer nesse tipo de situação. Então, sejam todas muito bem-vindas, vão entrando aí, para que a gente possa fazer o nosso Café com as Leoas. Eu tô sem café hoje, normalmente tô com meu café, mas enfim, a gente vai levando a live do jeito que dá. Como é que funciona essa live, tá? Vocês vão pegar papel e caneta e vocês vão anotando todos os insights que a gente vai falando, para que no final vocês tenham um resumo da nossa live. Então isso vai ajudar bastante vocês com o desenvolvimento de vocês enquanto empreendedoras. E aí, cada semana a gente traz algum assunto para que vocês pensem aí, desenvolvam e tudo mais. Hoje, para quem não me conhece, eu trabalho muito com a parte de gestão, de gerenciamento de negócio através da experiência. Então, aqui na minha empresa, a gente usa a experiência como base de tudo para a gestão dos nossos negócios, dos negócios dos nossos clientes. Então, a gente atua diretamente no gerenciamento de algumas empresas, dentro da parte principalmente de comunicação e de processos. E a gente também trabalha com processos de mentoria e com produtos, infoprodutos. Então, o que eu faço na minha vida é ensinar pessoas a gerenciarem seus negócios através do olhar da experiência. Então, para quem nunca me viu, não me conhece, eu tenho aí, a minha empresa tem 6 anos atuando nesse mercado, e desenvolvendo processos e desenvolvendo soluções para pessoas que estão começando a empreender ou que já têm negócios e que querem estruturar sua comunicação, estruturar seus produtos, estruturar a parte gerencial das suas empresas. Porque o que acontece? Grande parte de vocês que me acompanham são médicos, são dentistas, fazem, sei lá, bolo, artesanato, vendem algum tipo de produto, mas não se enxergam como empreendedores e empreendedoras. E quando a gente não se enxerga como empreendedor ou empreendedora, o que acontece? A gente tem uma grande dificuldade de olhar para o nosso negócio. De olhar para o que a gente faz como um negócio. A gente acha que é um hobby, a gente acha que é qualquer outra coisa menos negócio. Então a gente precisa enxergar aquilo como um negócio. E aí, por exemplo, hoje, tá? No nosso papo de leoa de hoje, aliás, no nosso café com as leoas de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai entender como é que a gente olha para o nosso cliente e cria um processo aonde ele vai nos responder, aonde ele vai interagir com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia para todas que estão entrando. Gente, quem é que é o primeiro Café com as Leoas de vocês aí? Quem é que nunca esteve aqui comigo e está aqui pela primeira vez? Me digam aí. A Apareci estava um pouco sumida. Bom dia, Aline. Então, o que acontece? Quando a gente começa... Deixa eu ligar uma luz aqui, peraí que tá meio uma escuridão. Só um pouquinho. Vocês estão vendo meu rosto, mas vocês não estão vendo o resto. Acho que melhora um pouco. Não sei se melhora muito, mas... acho que sim. Bora. Então, que é a primeira vez aqui. Então, a gente tem, assim, 2 tipos de mulheres na nossa comunidade. As leoas e as gatinhas. As gatinhas são aquelas mulheres que estão aí começando a se conectar com a gente e trazer e consumir o meu conteúdo, as coisas que a gente traz aqui. E as leoas são as mulheres que já nos acompanham. Então, se você aí é uma gatinha, coloca um emoji de gatinha. Se você já é leoa, coloca leoa. E a partir de agora, você tem a responsabilidade também de trazer novas mulheres. E eu não digo trazer novas mulheres necessariamente pra cá, mas trazer novas mulheres para esse movimento desse empreendedorismo, que é uma forma sustentável de empreender. Porque qual é o grande problema do empreender, né? Grande parte de nós, a gente começa um negócio sem entender que isso é um negócio. E sem entender que a gente precisa criar algumas pautas para esse negócio acontecer, alguns processos para esse negócio acontecer, algumas estratégias para esse negócio acontecer. Então, a maioria das vezes a gente faz com que esse negócio ele seja zero sustentável, porque a gente se coloca no lugar de ter que fazer tudo o tempo todo e aí a gente enlouquece. Isso não funciona. Então, o que eu quero propor a vocês... Deixa eu só pegar uma água aqui agora. Meu Deus, isso aqui não funciona. Então, o que eu quero propor a vocês? Que nesse papo de hoje da gente, vocês entendam uma coisa muito importante, que é o nosso negócio, quando a gente começa a empreender, gente... Um dos principais pontos, quando a gente começa a empreender,
um dos principais pontos quando a gente começa a empreender é criar um modelo de negócios. E o que é um modelo de negócio? É quando a gente analisa todos os pontos que envolvem o nosso negócio. Então, desde a proposta de valor, quem é o nosso cliente, o que a gente oferece para ele, qual é o tipo de relacionamento que a gente vai ter com ele, quais são o que a gente gasta para esse negócio, o que a gente precisa investir de pessoas nesse nosso negócio, o que a gente precisa investir de ferramentas nesse nosso negócio, quais são os custos, como é que a gente vai ganhar dinheiro com esse nosso negócio. A gente analisa todas essas questões para montar o nosso modelo de negócios. E a partir disso, através da nossa proposta de valor, né, então o que eu quero gerar no mundo, eu crio todas essas estratégias, eu vou entendendo como é que eu vou fazer do meu negócio algo viável. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é construir o nosso modelo de negócio. E se você nunca olhou para isso, eu te convido a conhecer o Nasce uma Empreendedora, que é a minha metodologia para a construção de um negócio sustentável através da experiência. Então, o link tá na bio e você pode ir lá e consumir esse conteúdo e tudo mais. Então, aqui embaixo também, se quiser me mandar uma mensagem, depois eu posso te enviar o link do Nasce uma Empreendedora. E aí, o que acontece? Maravilha, entendemos que a gente precisa criar um modelo de negócios. E na sequência, a gente vai começando a criar os nossos processos. E isso é fundamental, a maioria das pessoas não faz isso. Isso é fundamental para que tu tenha resultado no teu negócio, tá? Então, o que acontece? Comecei a montar o meu modelo de negócios. E importante, modelo de negócios é uma coisa que ao longo do processo a gente vai ajustando. A gente vai incluindo coisas, retirando coisas. Por isso que ele é um sistema vivo que a gente vai sempre atualizando. Sejam bem-vindas, Carol, especialista, eu não sei o teu nome, então diz para eu poder chamar pelo nome. Dani, Jaque, Mari, Aline, Ale, Paula, quem mais tá aqui? Aline. Então, Gabi, sejam todas muito bem-vindas, gente. E o que acontece então? A partir do momento, bom dia, Carol. A partir do momento que a gente entende, tá? Que a gente tem que construir o nosso modelo de negócios, uma dessas partezinhas é o nosso cliente. A gente vai entender quem é o nosso cliente e a gente vai entender qual é o tipo de relacionamento que a gente tem com o nosso cliente. Por exemplo, hoje, tá? Dentro da estrutura com os meus clientes, existem produtos que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem mentorias individuais, mentorias em grupo, infoprodutos. Então, a gente tem cursos, então, mentorias individuais, em grupo, infoproduto. A gente tem gerenciamentos, então, alguns processos de gerenciamento. A gente eventualmente faz algum evento, mas a gente tem vários tipos de produto. E quando eu digo produto, alguns entram como serviço, tá? Mas eu quero só que vocês entendam nas caixinhas as coisas que a gente oferece. Então, dependendo da solução que eu entrego, eu tenho uma relação com o meu cliente. Então, por exemplo, quando a gente está falando de mentorias individuais, eu tenho um grupo no WhatsApp, inclusive tem um post sobre isso, explicando como é que eu crio esse grupo no WhatsApp. Mas eu tenho um grupo no WhatsApp com aquela pessoa que, nessa fase, eu construo com ela como vai ser, eu construo com a pessoa as nossas estratégias, os próximos passos e tudo mais, e a gente tem um grupo para falar todos os dias ali, conforme a necessidade daquela pessoa. Então, a gente tem uma relação mais próxima. Além, obviamente, dos nossos encontros e tudo mais. Quando a gente tem uma mentoria em grupo, eu tenho um grupo com as minhas mentoradas que eu converso com elas. Quando a gente está falando de um infoproduto, a gente tem uma plataforma que no nosso caso é a Hotmart, e lá a gente tem as dúvidas das pessoas e eu vou respondendo aquelas dúvidas por lá. Então, dependendo de cada produto, eu construo uma relação com o meu cliente, de mais proximidade e tal, tudo isso dentro de uma cultura organizacional. Eu tô falando um monte de coisa pra vocês que talvez vocês falem, meu Deus do céu, mas só pra vocês entenderem como tem coisas por trás de um negócio. E aí, quando a gente tá falando de criar um processo com os nossos clientes, o que a gente vai falar a partir de agora é para que vocês entendam como é que a gente constrói um relacionamento e o que a gente faz quando aquele cliente não responde, beleza? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a gente tem que criar... Eu vou anotar aqui só pra não me perder o que eu tô falando. A gente tem que criar processos de venda. E o que significa isso? Quando a gente cria um processo, e depois a gente humaniza esse processo, tá? Eu sou dessa teoria. Eu crio um processo, normalmente ele tem uma certa rigidez, depois eu vou humanizar esse processo. O que significa isso? Bom, eu sei que eu, Catarina, tenho várias formas de ser. Então, por exemplo, eu tenho dias que eu tô muito mais
comunicativa, tem dias que eu tô um pouco mais introspectiva, tem dias que eu tô um pouco mais intensa, tem dias que eu tô um pouco mais alegre, eu sou uma pessoa... Oi, Vanessa. Vamos pensar o caso da Vanessa, tá? A Vanessa provavelmente é uma mulher que tem várias nuances na sua personalidade, certo? Tem dias que ela tá mais ativa, comunicativa, tem dias que ela tá mais introspectiva. Aí aquela questão assim, sei lá, tô com uma dor de cabeça horrível. Eu tendo a ficar um pouco mais fechada. Eu tô, sei lá, com uma cólica menstrual. Pelo menos, eu fico muito mais... eu fico com dor, então eu fico irritada e tudo mais. Então, a gente tem várias... Dentro do nosso comportamento, a gente tem várias... Como é que eu vou explicar pra vocês? Várias posturas, digamos assim. E aí, o que acontece? Ao longo desse processo todo, a gente tem que entender que toda a nossa construção desse negócio não pode depender do nosso humor. Então, por exemplo, um dia eu tô super bem-humorada, eu vou tratar o meu cliente com corações e bom dia, blá. Aí tem dia que eu tô mais bem-humorada, eu vou falar bom dia, ponto. O nosso cliente, ele não sabe como é que tá o nosso humor, ele não tem que saber. Então, a gente cria um processo para que esse cliente, ele consiga, ele tenha sempre o mesmo atendimento. Isso faz sentido para vocês? Então, como é que é um processo de vendas? A gente vai estruturar algumas coisas. Então, a gente vai montando um pitch para que vocês entendam como é que isso é feito e para que vocês possam acompanhar essas vendas. Então, por exemplo, hoje eu tenho, sei lá, deixa eu abrir aqui que deu um problema. Só fechar aqui, galera. Deixa eu ver. Bom, então, o que acontece? Fui lá, construir e tal, né? Tô construindo as relações com o meu cliente e eu vou criar um processo de vendas. E é importante que tu entenda, então, todas as fases do teu processo de vendas para que ele seja o mais efetivo possível. E já te dou um alerta, tá? Você não vai fechar todas as suas vendas. Quanto mais, inclusive, a gente oferece, mais vendas a gente não fecha. Porque é uma questão percentual. Então, se eu chamo 100 pessoas para conversar, a chance de eu fechar com as 100 é pouquíssimo provável. Então, a gente tem... tu vai entendendo também quais são os teus percentuais de conversão. Então, eu tenho uma taxa de conversão de X%. A gente vai aprendendo isso ao longo do nosso empreender. E o que acontece? Então, quando a gente começa a oferecer o nosso serviço, o produto para as pessoas, a gente vai se relacionando. Então, por exemplo, chegam pessoas no nosso Instagram. Aí tu fez uma campanha de tráfego, chegaram pessoas no teu Instagram, tu tá ali se relacionando com as pessoas. Vamos supor que, dentro do meu caso, como é que funciona, tá? Principalmente se a pessoa quer um processo ou de gerenciamento ou de mentoria, o que a gente faz? Eu chego para essa pessoa e proponho uma reunião breve com ela, onde eu vou apresentar o que eu faço. Então, por exemplo, eu tô conversando... Oi, Camila, vamos pegar um caso. Eu tô conversando com uma pessoa, tá? Aí eu chego no Instagram e tal, e eu vejo que ela tem provavelmente um perfil de cliente. Então, ela tem o perfil de consumir aquilo que eu tô oferecendo. Ela tem uma possibilidade. E por que eu sei, bom dia, por que eu sei que ela tem a possibilidade de ser minha cliente? Porque lá na minha proposta, lá no meu modelo de negócios, eu construí quem é o meu cliente. Então, eu começo a entender se aquilo que eu construí tá bem relacionado com aquela pessoa que eu tô conversando. Se eu entendo que sim, que ela tem a possibilidade de comprar de mim e tudo mais, que faz sentido oferecer o meu produto pra ela, eu marco uma breve reunião de em torno de 15 minutos e digo, eu quero te explicar como é que meu trabalho funciona, como é que se eu posso te ajudar. Então, dentro do meu processo de vendas, entendam, cada pessoa tem o seu processo de vendas, tá? Mas dentro do meu processo de vendas, eu tenho uma estrutura de o que eu faço. Então, eu vou lá, converso com a pessoa, agendo uma reunião de 15 minutos e a gente
Então, isso é onde eu converso com a pessoa e eu vejo que ela não tá no momento de uma mentoria, ela não tá no momento de um gerenciamento, ela tá muito mais para um infoproduto, ou eventualmente ela não tá nem pronta para ser minha cliente ainda. Então, esse discernimento, oi, Bru, é fundamental pro nosso negócio. A gente entender aonde que tá, qual é o momento do nosso cliente. Nós vamos entender que essa pessoa que eu tô conversando, ela tá no momento de comprar algo de mim. Eu entendo que por exemplo, ou uma mentoria ou um gerenciamento. Maravilha. Aí eu marco com ela uma reunião de 15 minutos e eu, né, enfim, aí a minha equipe marca e tudo mais, e aí a gente confirma aquela reunião um dia antes e tudo mais. E aí tem algumas situações, tá? Se a pessoa não vem, não marca, não responde, qualquer coisa, e não me dá retorno, né, não, eu entendo, honestamente, que essa pessoa ou não tá interessada no meu produto, tá tudo bem, ou não tem comprometimento com aquilo que eu vou oferecer. Então, se num primeiro papo, onde eu vou explicar pra ela como funciona, ela não se compromete a estar presente, e assim, gente, eu entendo que eventualidades acontecem, mas o que acontece? A pessoa, poxa, ela vai conversar comigo, e ela não aparece, e aí ela não aparece, e aí ela não responde nada, e aí nada, ela não tá comprometida com o processo dela, então eu não posso fazer nada. E aí nesse momento, eu pego dentro da minha lista de prospecção, que eu já vou falar pra vocês, e eu digo, cliente não é nem cliente, eu coloco prospect, né, prospect, que é uma possível cliente, não retornou e tal, e eu entendo que ela não tá no momento de fazer qualquer coisa comigo, e se eventualmente ela me chama novamente, o máximo que eu vou direcionar ela para um infoproduto, porque eu entendo que ela não tá comprometida com produtos de mentoria ou de gerenciamento. E aí tem um ponto super importante. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Me digam aí. Tem um ponto super importante, tá? Durante alguns momentos da minha vida, do meu negócio, o meu filtro de clientes era um pouco menos rigoroso. Por quê? Porque a gente estava numa construção e tudo mais. Atualmente, o meu filtro de clientes ele é extremamente rigoroso. Por quê? O nosso negócio está crescendo. Eu tô cada vez com menos tempo disponível para entregar, para vender a minha hora. Então, mentoria, gerenciamento, tem uma parte onde eu vendo muito a minha hora, no sentido de eu crio um compromisso de horário com aquela pessoa. Então, eu não posso me comprometer com 20 pessoas. Então, eu seleciono muito bem os projetos que eu desejo acompanhar, para que faça sentido com o quê? Com a minha proposta de valor. Que eu construo essa proposta de valor aonde? Dentro do meu modelo de negócios. Então, vocês começam a entender como é que as coisas começam a se encaixar? Então, assim, show. Se tá fazendo sentido, maravilha. Gente, se vocês quiserem, encaminha aqui, tem uma flecha essa live para mais mulheres que possam consumir esse conteúdo. Porque hoje estou inspirada no Filho de Gramado, então acho que posso ajudar vocês. Então, maravilha. Entendi como é que qual é essa proposta de valor e tal, e eu vou limitando e eu vou entendendo qual é o tipo de pessoa que eu quero trabalhar, que eu quero me envolver nos projetos. E aí, porque o que acontece? Nessa reunião que eu faço de 15 minutos, eu consigo entender quem é a pessoa um pouco mais, né? Entendo, converso e tal, entendo o que ela busca, e eu entendo se a gente tem um alinhamento de valores. Alinhamento de valores é algo fundamental da minha percepção, porque é o seguinte, quando eu tô alinhada, né, em termos com os meus valores, com a pessoa, a chance de o nosso resultado dar certo, eu enquanto mentora, ou enquanto a parte de gerenciamento, né, como gestora de uma operação, e o meu cliente, faz muito mais sentido se a gente tiver um alinhamento de valores. Então, são informações que eu vou buscando nessa reunião. Se a pessoa não comparece à reunião, eu já entendo que a gente tá com valores desalinhados e tudo mais, e tá tudo bem, não tem nenhum problema, só não faz sentido ela tá ali comigo. Beleza, a pessoa chegou na reunião de prospecção, tá? Como é que funciona? Como é que eu gosto de fazer? Eu tenho hoje uma estrutura, né, realmente um material, onde eu explico pra pessoa, onde eu mostro pra pessoa como é que o meu negócio funciona, por que eu trabalho com o que eu trabalho, quais são os tipos de produtos e serviços, quais são a duração, qual é o investimento. Eu vou mostrando todas as soluções que eu tenho para que a pessoa entenda como é que a minha empresa funciona. E aí dentro disso, muitas vezes eu direciono ela para o que eu entendo que faça mais sentido para ela. Então eu digo, de acordo com as suas necessidades, tal, eu entendo que faz sentido tu contratar, se fizer sentido para você, obviamente, isso e tudo mais. E aí eu vou conversando com essa pessoa e assim, nesse momento eu já mostro forma de pagamento, eu já mostro os entregáveis, já tem toda uma entrega ali para aquela pessoa.
A pessoa pode dizer, não quero, ainda assim, tal, não faz sentido pra mim, tal, ou ela pode dizer, eu quero, e aí eu já entendo qual vai ser o serviço que ela vai ter, ou ela pode dizer, tá, eu preciso pensar, e preciso entender se isso tá dentro do meu orçamento, ou se isso faz sentido da minha estratégia, ou qualquer coisa, e eu super respeito isso, porque eu também sou essa pessoa. Beleza, aí a pessoa, e aí eu vou, aí, ó, presta atenção, e aí nesse momento eu combino com ela, faço alguns combinados com essa pessoa. Então, por exemplo, tem situações onde eu abro a agenda pra, por exemplo, agora eu tô sem agenda pra fazer mentoria, tá? Então não tem como fazer mentoria. Mas eu abro algumas vagas de mentoria, daí chego pra essa pessoa, marco algumas vagas, abro algumas vagas, e aí, por exemplo, às vezes a gente tem lista de espera, tá? De mentoria. Então, tem pessoas interessadas, eu começo a conversar com essas pessoas. Show! Quando eu começo a conversar com essas pessoas, prestem muita atenção. Então, quando eu começo a conversar com essas pessoas, é fundamental que eu entenda qual é a minha capacidade de entrega. Então, vamos supor que eu tenho 3 vagas de mentoria e eu tenho 10 pessoas interessadas. Eu converso com essas pessoas e a pessoa me responde assim, vou pensar. Aí eu digo o seguinte, maravilha, só que eu preciso de um retorno teu até tal data, e aí pode ser 1 dia, 2 dias, uma semana, enfim, porque eu tenho poucas vagas disponíveis e eu tenho outras reuniões marcadas. E assim, gente, eu sou da teoria de fazer isso se for a tua realidade, tá? Eu não acho essa falsa escassez me incomoda bastante. Então, se for a tua realidade, tu pode dizer, eu tenho poucas vagas, tá? Então eu preciso de um retorno teu. Maravilha. Aí a pessoa vai me retornar. A pessoa me retornou. Aliás, desculpa, tô pensando um monte de coisa. Aí, beleza. A pessoa, eu tenho a reunião com ela, ela vai ficar de me dar um retorno. A gente agendou um dia pro retorno. Então, por exemplo, hoje é dia 18 de julho. No dia 20 de julho, ela vai me dar um retorno. Show. Aí, o que acontece? No dia 20 de julho, eu, dentro da minha planilha de acompanhamento de vendas, tá? Que a gente chama de pipeline, um pipeline de vendas. Inclusive, dentro do Nasce Uma Empreendedora, eu explico passo a passo de como construir um pipeline de vendas e eu disponibilizo a minha planilha, o material que eu uso para fazer o acompanhamento de vendas. Então, como é que funciona? Beleza, tem o teu pipeline lá, tu vai construindo e aí tu sabe que no dia tal tu tem que cobrar o retorno ou contatar de novo essas pessoas. E aí, o que acontece? Esse tipo de negociação é muito inteligente pelo seguinte sentido. É um formato onde você é ativa da negociação. Porque o que acontece? Aquela se envolver de retorno me incomoda muito porque você não tem controle sobre a negociação. E quando a gente está negociando no nosso negócio, a gente precisa ter controle. Eu sou uma pessoa que busca bastante controle. Inclusive, na minha vida pessoal, eu tô lidando para não buscar tanto isso. Mas na minha vida profissional, eu busco bastante ter o controle para que o que eu tô me propondo a fazer aconteça. Então, é fundamental que vocês também entendam o que rola, o que se passa dentro do negócio de vocês. Oi, Mo, muito bom dia. Para que vocês consigam acompanhar essas vendas. Então, beleza, eu vou ali, vou construindo meu pipeline de vendas, vou colocando ali as informações, e eu sei que no dia 20 eu vou ter que ir lá e chegar, vamos pensar assim, para a Mônica, eu tive uma reunião com a Mônica me chamou no direct. Oi, Cata, queria saber como é que funciona o teu trabalho, blá, 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 blá. Beleza. Aí eu vou conversar com ela, e eu realmente me dedico a conversar com ela, entendo quais são as necessidades, blá, blá, blá. Aí beleza, acho que a Mônica tem um perfil pra fazer mentoria comigo. Aí eu vou dizer, Mônica, eu quero marcar uma reunião contigo de uns 15 minutos pra que eu possa te mostrar quais são as minhas soluções e que tu entenda se alguma delas faz sentido pra ti. É exatamente assim. Aí ela vai dizer, maravilha. Aí a gente marca um horário de acordo com a minha disponibilidade. Por exemplo, hoje eu tô com 0 disponibilidade, por isso que eu não tô abrindo a agenda de mentoria. Aí, beleza, marquei com a Mônica veio na reunião, eu apresentei pra ela tudo, ela ficou interessada, ela disse, tá, eu vou me organizar, ou eu vou absorver isso, ou na hora ela já fecha, nós vamos supor que ela não fechou na hora. Maravilha. Aí, o que vai acontecer? Eu vou falar pra ela, então tá, Mônica, a gente teve essa reunião agora dia 18, eu preciso que tu me dê um retorno até o dia 20, porque eu tô com uma lista de espera, se isso for verídico, tá, gente? E dessa minha lista de espera, eu tenho outras reuniões, então eu preciso saber se faz sentido pra ti. Então, tu pode me dar um retorno até o dia 20? Posso. Então, no dia 20 a gente vai conversar. Maravilha. Até o dia 20, né? Maravilha. Aí, o que aconteceu? A Mônica chegou dia 20, e assim, não é dia 20, 8 horas da manhã, tá? Eu sou da teoria dia 20, início da tarde. Eu vou chegar e vou dizer, oi, Mônica, tudo bem? Então, conseguiu analisar o teu, se faz sentido pra ti ou não? Eu preciso de um retorno, porque eu tô com algumas vagas abertas, e eu preciso fechar essas vagas, e é importante, tá? Eu trabalho com uma ordem de... Sim, não, sim. Vocês estão me vendo direitinho? Só pra eu saber se vocês estão me vendo direitinho.
Me digam aí, estão me ouvindo? Tá, vamos esperar que sim. E aí, gente, eu entendi que a Mônica, eu chego, contato a Mônica, eu coloquei no meu 4G agora, tá bom? Melhorou? Voltou? Show. Maravilha. Então, o que acontece, gente? Eu vou lá, converso com as pessoas, tem uma lista de espera. Então, vamos supor que a Mônica tá primeiro na minha lista, a Ju depois, a Thay depois. Então, eu vou chamar primeiro a Mônica. E aí eu vou dizer, Mônica, olha só, tu é a primeira pessoa na minha lista, então me dá um retorno até o dia 20, senão eu vou abrir, né, eu vou disponibilizar para a próxima pessoa. E aí, eu realmente sigo rigorosamente isso. E aí, então, por exemplo, dia 20, aí a Mônica falou, Cata, eu preciso de mais 5 dias. E aí eu entendo se faz sentido, pra mim, disponibilizar mais esses 5 dias ou não pra Mônica. Então, mas tudo isso acontece dentro de um acompanhamento. E uma coisa muito importante, tá? O meu cliente, o meu cliente não me retornou. Então, vamos supor que a Mônica não me retornou. Ela não me retornou e tal. E assim, gente, entendam, tá? Existem vários motivos que podem fazer com que a pessoa não retorne. A pessoa pode não retornar. Oi, Lícia, tudo bom? Bom dia. A pessoa pode não retornar porque ela tá ocupada, porque, sei lá, alguma pessoa da família foi pro hospital, porque ela tem um filho, não sei o quê, porque pode ser milhões de coisas, porque ela tá se mudando, ou porque ela não tá afim de responder. E a gente não tem como julgar por que a pessoa tá respondendo ou não, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o que eu faço, tá? Eu chamo a pessoa. Vamos supor, eu chamei a Mônica no dia 20. Maravilha. Passou mais 2 dias. Aí a Mônica não me respondeu. Aí no dia 22 eu vou chegar pra Mônica e vou falar, Mônica, olha, e tudo isso por quê? Porque eu tenho um pipeline e eu vou acompanhando aquilo ali. Aí eu vou chegar pra ela e vou dizer, Mônica, olha só, como eu não tô tendo, né, eu vou aguardar o teu retorno até hoje à tarde, senão eu entendo o teu momento, mas eu tô, né, vou entregar essa vaga pra uma outra pessoa. Ou, se no teu caso é um produto que não tem um limite de entrega e tu criou uma condição diferente para aquela pessoa comprar, tu vai dizer, ó, eu tenho até tal data, e senão essa condição, ela tem um limite. A gente coloca, quando a gente fala de um processo de escassez ou de esqueci o nome do negócio. Quando a gente fala de um processo, principalmente de escassez, tá? Mas onde a gente cria um limitador, é importante a gente seguir esse limitador. Então, por exemplo, se eu chego pra Mônica e falo, Mônica, olha só, se tu fechar até o dia 20, eu vou te dar uma condição X. Então, eu vou te dar uma condição diferente. Se tu fechar até o dia X, eu vou te dar 20% de desconto, eu vou te dar algum benefício. Eu não gosto muito de trabalhar tanto com desconto, eu prefiro trabalhar com algum benefício. Então, eu vou te dar X mentorias a mais, ou eu vou fazer alguma coisa que faça sentido para aquela pessoa. E aí, o que acontece? Por que é importante vocês entenderem que os prazos têm que ser cumpridos? Porque vamos supor o seguinte, a Mônica, ela tá começando a empreender e tal, então ela não tá entendendo muito o processo, tô usando de exemplo, tá? Mas eu, enquanto empresária que tô empreendendo há bastante tempo, eu entendo o seguinte, eu preciso no meu negócio ter fluxo de caixa, então eu preciso de dinheiro no meu negócio para ele acontecer. Então, quando eu crio uma condição diferente, é por quê? Porque eu quero gerar caixa pro meu negócio, ou porque qualquer outra coisa está acontecendo. Então, isso é importante, tá? Eu não vou ficar gerando propostas mais acessíveis o tempo inteiro, porque senão vai parecer que eu tô desesperada, e eu não tô. Agora, quando eu crio por exemplo, tá? Se a pessoa me paga todo o processo de mentoria à vista, ela tem uma condição diferenciada. Se ela me paga, sei lá, se ela vai me entregar 50% agora e 50% daqui a 10 dias, eu posso entregar uma condição diferente. Se ela quer, por exemplo, o processo de mentoria, ele tem, por exemplo, a Megex dura em torno de 4 meses, tá? Então, 4 meses eu fico com a pessoa em mentoria. Mas ela quer pagar em 6 vezes no cartão. É possível? Eu vou analisar o caso, porque normalmente os meus processos, eles são pagos no momento em que a pessoa está em processo. Mas a pessoa quer fazer, sei lá, um parcelamento maior. Eu posso analisar a condição e eventualmente cobrar a taxa de cartão, enfim, dessa pessoa. Então, a negociação, ela tem que acontecer, e vocês têm que entender, dentro do modelo de negócio de vocês, quais são os limites de negociação que vocês podem fazer. Faz sentido isso tudo? Então, quando a gente tá
Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, quando a gente está construindo o nosso modelo de negócio, quando a gente está construindo o nosso negócio, a gente precisa entender que os processos, tudo isso que a gente está fazendo são processos que o nosso negócio precisa passar para que a gente saiba como vender e tudo mais. E dentro do nosso pipeline de vendas, maravilha, a gente vai acompanhando. Deixa eu botar aqui uma coisa. A gente vai acompanhando tudo que envolve as nossas vendas. E a gente, dentro do pipeline, a gente vai entendendo o seguinte, ó, a minha estratégia tá gerando tal resultado. A minha estratégia, por exemplo, eu tô falando com 10 pessoas e eu tô convertendo, sei lá, 20 pessoas. Eu tô falando com 20 pessoas e tô convertendo 10 pessoas. Então, eu tenho uma taxa de conversão de 50%. Então, o que acontece? Eu vou entendendo como é que a dinâmica do meu negócio funciona. E esses são os processos. E aí, assim, quando o meu cliente não responde, eu entendo que é muito mais sobre o meu cliente do que sobre os meus processos, se eu tô com processos alinhados. Então, hoje, se a pessoa chega... Gente, de verdade, tá? Hoje, eu não consigo atender mentoria, provavelmente até o final do ano. Então, se a pessoa chega querendo fazer mentoria e eu não consigo atender ela, e eu digo isso, tipo, agora, tá? Vamos supor que em setembro eu estruturei a empresa de uma outra forma e aí eu não consegui... Aí eu consegui... estruturei a empresa de uma outra forma e com isso eu consegui abrir vaga de mentoria. Eu tenho pessoas interessadas na minha mentoria. Eu não vou chegar e, pelo amor de Deus, meu cliente. Entende? Então, quando a construção de um pipeline de vendas e fazer com que o nosso cliente compre da gente e responda a gente é fundamental. Então, assim, cada passinho que eu encontro, que eu monto dentro do meu negócio, ele tem que ser alinhado ao meu... ele tem que estar alinhado ao meu modelo de negócios que eu construí. E acompanhar esse cliente, fazer com que o meu processo seja inteligente e dinâmico, e a cada dia eu vá melhorando ele, faz parte do meu desenvolvimento enquanto empreendedora. Então, basicamente, o que eu queria trazer para vocês nessa live é isso. Hoje, como é que faz com que o teu cliente responda? Tenha processos, tenha fluxos. Faça um acompanhamento através de um pipeline. E veja, entenda como é que a tua dinâmica de negócio funciona. O que tu quer, o que tu não quer, como é que as coisas vão acontecendo. Maravilha? Gente, esse foi o nosso Café com as Leoas de hoje. Semana que vem a gente tem mais. Espero que vocês tenham gostado. Chamem as pessoas para os próximos. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Um beijo.